Vamos ouvir aqui o Vinícius porque acho importante o que ele diz. Bem-vindos, madridistas! Como vocês estão? Hoje ele participou da coletiva de imprensa após muito tempo, disse coisas interessantes e também falou com a Movistar Plus. Esse jogo vem em boa hora para nós porque estamos mais conectados do que nunca. Temos que estar conectados, os jogadores, a torcida e todos, porque assim podemos fazer uma grande partida. Mas os grandes jogadores não podemos nos desconectar tanto. Nos jogos da Liga, porque a Liga sempre é um torneio muito difícil, que é muito longo, são muitos jogos, e se você perde 2 ou 3 partidas, isso complica a sua vida. Agora já mudou, já perdemos para o Mallorca, já passou. Agora amanhã temos que estar preparados e conectados de uma forma diferente para que possamos vencer. Isso eu ouço a minha vida toda, a vida toda. E nesse meio tempo ganhamos Champions e tudo foi muito bem, não é a primeira vez que falo isso nos vídeos. Mas é que isso me dá uma raiva especial. O que vocês querem que eu diga? Amanhã, 3 horas antes, já estarei muito nervoso. Que eu acredito na magia do Madrid, no Bernabéu, agora vamos ver o que o Kimi disse sobre isso. No final, o Bernabéu e o Madrid são temidos na Europa, como não teriam medo deles? E depois, com todos os asteriscos que tem, jogar contra um adversário que faz trapaças há muitos anos, pagando o chefe da arbitragem para quê? O esquema que mostrei outro dia sobre quanto o Madrid ganhou e quantas vezes seguidas venceu na Espanha não é comum para um time que depois conquistou tanto na Europa. Com tudo isso, o que está claro é que aqui um jogador reconhece, o Vini disse, o Courtois disse, o Valverde disse, todos disseram. Mas se a gente for para a famosa Quinta del Ferrari, não. Aquela do Mijatovic, do Zucker, do Roberto Carlos, que depois ele e o Raul também seriam chamados de galácticos, né? Os dois estiveram nas duas gerações, mas diziam o mesmo, e os galácticos também, é que, cara, de verdade, não dá para os jogadores grandes. Está certo o Vini falar isso. Além disso, acho que foi um bom dia para o Vinícius sair e falar essas coisas. Ele se posicionou, ou seja, não desviou de nenhuma pergunta e acho que falou muito e muito bem sobre o assunto. Quando perguntaram para ele sobre Xavi Alonso, eu fiz uma pequena reflexão sobre o tema de perguntar ou não sobre o Xavi Alonso. Se quiserem ver, está aí, na live, talvez. Eu separo o vídeo e coloco separado, porque acho que é interessante em relação ao papel dos jornalistas. Esse não é o vídeo para isso, mas quando perguntaram ao Vini, ele respondeu tudo e disse que o gesto não foi bonito. Com Xavi não havia a conexão que há com Arbeloa e Ancelotti, o que é ótimo, que ele diga isso. Está fantástico, porque assim a gente entende um pouco mais ele, já que nunca ouvimos ele falar sobre o assunto. Eu acho que nós, madridistas, precisamos ouvir nossa estrela falar sobre esse assunto, porque foi uma questão que desestabilizou o time. Em um momento, havia muita gente que não conseguia entender como uma das estrelas do time era sempre substituída e outros não. Nos últimos minutos, Vini hoje reclamou disso, jogava muitas partidas, mas poucos minutos ou sempre me tiravam antes da hora. Acho importante fazer catarse e contar essas coisas. Está certo, como madridista isso não me incomoda. Na verdade, me incomoda mais não ter informação ou que não falem disso comigo do que o fato de falarem. E além disso, como falei no início, acho muito bom. Outra coisa seria se tivesse sido dita alguma besteira ou algo assim, mas eu acho que ele foi muito sincero. Então é fantástico. E aqui também. Não estou colocando tanta culpa nele sobre essa questão de se desconectar dos outros jogadores quando chega na liga. Porque não acontece só com ele, acontece com vários, é algo já endêmico. Esse problema que o Real Madrid tem há muitos anos, que acontece com todos esses jogadores e em diferentes vestiários. Também vimos isso com uma geração que agora todo mundo diz que o passado foi melhor. Muitas vezes, mas precisamos lembrar. Situações nos anos de 2016, 2017, 2018, quando dizíamos esses caras que ganham Champions e tal, mas olha na Liga, que vergonha, porque ali perdemos jogos inacreditáveis, né? Durante aqueles anos, sim, com o asterisco do Negreira, eu sei, mas também esses caras desligavam. E alguém vai dizer, como não vão desligar se estava na arbitragem, se o Barça jogava com rede? Pois é. Mas concorda comigo que muitas vezes, olha, essa coisa de, cara,
Este é o campeonato, já dizia Zidane, o campeonato da regularidade. Era o que mais dava prazer para o Zidane ganhar. Porque é o que te dá o raio-x de um time saudável, contundente, constante e que está sempre motivado. Nesse outro caso, não. Ou seja, se você vai tropeçando, olha, cara, não. Mas tudo bem, é bom que Vini tenha sido sincero. Coloquem aí nos comentários o que vocês acham. Há também a questão dos novos jogadores de futebol chegando. No próximo vídeo eu vou falar só sobre Mbappé. Só sobre Mbappé. Mas agora eu vou tirar o francês da equação. Eu acho que ele vai ser titular sem nenhuma dúvida, tá? Mas depois, a outra dúvida é Bellingham. Esse é uma das escalações que estão sugerindo que pode acontecer amanhã. Se for verdade que Álvaro Arbeloa não tiver coragem de deixar Bellingham no banco. E é jogando o inglês como homem de ligação e tirando ou Thiago Pittar ou Güler. Eu, o Pittar, não tiraria de jeito nenhum. Ele é mais o elo do time. Ele é um dos jogadores mais importantes do Real Madrid atualmente. Também não quero tirar o Güler. Para mim jogaria o Güler, não o Bellingham. Absolutamente. Mas se for para escolher que não tirem o Pittar. Acho que já expliquei em muitos vídeos sobre o que esse garoto faz. Talvez ele não seja melhor que muitos jogadores do Madrid, mas o que esse garoto faz é especial e necessário. Olha, acho que só ele sabe fazer isso. É uma coisa muito simples. É sempre aparecer para ajudar o companheiro. É se movimentar muito. Ele é o que mais se movimenta sem a bola. Saber girar com 1 ou 2 toques dá fluidez ao meio-campo do Real Madrid. Sem esse garoto, acho que... Bom, reparem no outro dia, né? Reparem no outro dia. Se você não tem esse garoto, acho que o time sofreria. Espero que Arbeloa tenha coragem, por enquanto, de não tirar o Thiago. E também não tirar o Güler. E também não tirar o Güler. Mas claro, a presença do Bellingham é muito poderosa. E o Arbeloa disse algo como: não, o Jude nos traz muito. Acho que somos um time melhor com ele. Eu entendo, somos um time melhor com ele. Ele tem características diferentes dos outros companheiros. Bendito problema é ele já estar recuperado e pronto para jogar. Não sei. Bom, deixem nos comentários o que vocês acham sobre a escalação que ele pode colocar. Amanhã Álvaro Arbeloa voltaria com Carreras. Eu colocaria o Fran. Acho que o Fran está melhor do que o Carreras, para ser sincero. Eu voltaria com o Militão. Eu não quebraria a dupla Rüdiger-Hausen. Ainda não quebraria. Militão acabou de se recuperar. Já jogou seus primeiros minutos. Ainda não está. Olha, isso aqui é do 11 que peguei aqui na conta do Adri, do Real Madrid de fãs. Não quer dizer que vai ser assim. Aliás, eu faria muitas mudanças em relação ao que vemos aqui. Ou seja, eu colocaria a Hausen como dupla do Rüdiger, para não mexer nisso. Olha, Fran no lugar do Álvaro Carreras. Carreras foi mal no outro dia. Já vimos o Fran indo bem. Vai ter que ser o Lune porque o Courtois ainda não se recuperou. Mendy treinou um pouco com o grupo, mas não está recuperado. Então não dá. Por isso, colocaria o Fran. E na direita, sem acompanhar o dia a dia, tanto quanto o treinador, claro, e ele vai saber quem está melhor, eu colocaria o Carvajal antes do Alexander-Arnold. Olha, Luiz Dias, né? Meu Deus, Luiz Dias! Luiz Dias, cara, por aquele lado. Cara, eu colocaria o Carvajal. Alguém pode dizer que não, porque já complicaram a vida dele recentemente. Em qual jogo foi isso? Não me lembro, não me lembro. Bom, vocês vão colocar aí nos comentários. Claro, mas não sei, tem algo ali no Carvajal e alguém, eu já me antecipo muitas vezes aos comentários, porque já vi tantos, né? Não, porque você é espanhol, quer que ele jogue. Não, 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 não é por isso. Esquece, esquece, esquece. É por causa desses jogos de Champions, o Bernabéu, não sei o quê. Eu, cara, prefiro, apesar de ele ter perdido velocidade e muitas coisas, ainda ir de Carvajal. Mas enfim, deixem suas escalações aí nos comentários. Kompany, grande treinador por sinal. E além disso, no que ele fez no Bayern, tem muito mérito porque confiaram nele este ano. Bom, o Bayern ganhou de novo a Bundesliga, beleza? Mas foi eliminado. Não lembro quando, mas foi eliminado cedo na Liga dos Campeões do ano passado. E talvez, em outro Bayern, ele teria sido demitido. Mesmo assim, confiaram e disseram, ele vai nos levar a grandes conquistas.
É um dos melhores times atualmente e funciona muito bem na Europa. Ele afirma: o Bernabéu é o estádio mais difícil para jogar nessa competição. Atenção, porque dois dos homens, os dois que deram a coletiva de imprensa hoje do Bayern e que são dois dos homens mais importantes desse clube, o treinador Kompany e o jogador já veterano, lembra quando ele era novinho, né? Pois agora já é veterano. Kimmich, falam sobre o Bernabéu. Então, trabalhar duro nesses últimos dias, não acho que ele tenha perdido o ritmo. Todos estão aqui, exceto Sven Ulreich. Assim que tivermos a informação mais recente, tomaremos uma decisão. Temos um elenco muito bom para o jogo. Eu acho que o mais importante para nós agora é que Harry esteja disponível. Eu acho que ele vai jogar, E mais alguma coisa foi dita aqui? Que bom, eles vão jogar sem medo? E sabe como é? O Bernabéu manda, no Bernabéu mandam outras leis. Você vai ver. Como há muitos narnianos e antimadridistas que vão dizer que isso é por causa dos árbitros e tal. Agora vamos falar sobre o tema dos árbitros. Não é por isso que ele diz, não foi por isso. Ele disse, aqui tivemos grandes jogos e saímos sem nada. Fiz isso porque, como dizem muitas vezes os rivais do Madrid na Champions, não parece que você os domina. Acho que isso foi dito um dia por Rüdiger, jogando com ele quando estava no Chelsea, no Bernabéu, e o Chelsea sofreu a virada naquela temporada maravilhosa. Ele disse que estava no controle e Bernardo Silva já afirmou isso várias vezes. Poucos passaram por isso. Kimmich é um deles. Com isso, ele sugere que no Bernabéu valem outras leis e comentou algo muito interessante sobre Real Madrid e Bayern. Somos os maiores clubes do mundo. Você duvida disso? Claro, o Madrid está acima, mas o Bayern também está lá, em segundo. É verdade que ao olharmos Real Madrid e Bayern nos olhos, nos reconhecemos. Isso não ocorre com outros clubes, talvez só um pouco com o Liverpool e o Milan, que passou por anos muito ruins. Os pagarbitros não, porque pagaram durante mais de 20 anos ao segundo chefe dos árbitros, e agora vivem ou sobrevivem, inscrevendo jogadores ou fora do prazo ou com dinheiro fictício. Então olha, você não pode olhar para eles nos olhos, ou melhor dizendo, eles não podem olhar para você nos olhos. Para você, principalmente na Europa? Não, principalmente na Europa. Agora vamos falar de um assunto sobre os árbitros, por sinal. Mas tem essa questão de ser Michael Oliver ou toda na Arnia? E o antimadridismo mais militante, pois está com ele. Com a questão de que ele nos trouxe o antecedente, na verdade, tempo de jogo, também fala do antecedente com o Real Madrid, o árbitro que vai apitar o jogo do Bayern. Muitos lembram, é preciso ser um assassino para tomar as decisões que o árbitro tomou. Nem sei quem falou isso, só citam entre aspas. Não vou comentar mais, já deu. Isco expôs Juanma Castanho naquele dia com aquele início de programa incrível, dizendo que era uma vergonha o que tinha acontecido naquele jogo contra a Juve. E depois o caso do Aitekin, vamos... Ele classificou como um feito do esporte mundial e tal. Isco disse para Joma Castagnon, a profissão dos dois pesos e duas medidas, vergonhoso, em um tweet que até hoje, isso faz muito tempo. Do ano de 2018 tem 100 mil curtidas e vai continuar tendo, claro, né? Foi naquela noite famosa em que o Madrid perdia de 3-0, ou seja, já passamos vergonha até em anos em que ganhamos a Champions. Lembrem-se daquele dia, tínhamos ganhado da Juve por 3-0 em Turim e chegamos no Bernabéu, cara, e eles já estavam ganhando da gente por 3-0. Nos últimos minutos, o cruzamento do Kroos, Cristiano ajeita de cabeça para o Lucas Vázquez. E estão dizendo que essa foi aquela situação, aquela polêmica, pela qual o Madrid foi favorecido. Porque isso ficou na história, como sempre, né? Os que fazem mais barulho, os que seguem R, que repetir uma mentira tantas vezes não a transforma em verdade, mas para os ouvidos e olhos de muita gente, sim. Bom, aos olhos nem tanto, porque você revê a imagem e vê um cara que vinha por trás e empurrava Lucas Vázquez, olha só, nem preciso mostrar para vocês, tá? Bom, como isso é um vídeo e não um podcast de rádio ou só áudio, então é bom colocar o vídeo. Benatia colocou as mãos nas costas dele, subiu em cima dele, reparem no gesto aqui do Lucas Vázquez quando leva um empurrão. Lucas Vázquez faz uma expressão com o rosto, tipo assim, do Lucas, né? Colocou os braços nas costas dele, empurrou ele, né?
e subiu em cima dele e depois tocou na bola, mas só no final, porque primeiro o que ele tocou foi o peito do jogador, o peito, como diria, pelo pincho, né? Na jogada do Piquet em Stamford Bridge, a bola tocou na mão dele, mas ele afirmou que foi no peito. Aqui não dá para dizer que foi no peito, né? Ele tocou na bola, mas também no peito do jogador e já tinha empurrado, o que desequilibrou Lucas Vazquez, que estava prestes a finalizar após dominar no peito. Dizem que aquilo foi uma vergonha. Vergonha foi, sim, mas ao contrário, ou seja, aquilo foi pênalti e ainda anularam um gol absolutamente legal do Isco. Porque depois, traçando as linhas, não tinha VAR naquela época. Estamos falando do ano de 18, traçando as linhas. Isco estava em posição perfeita para fazer um gol que acabou fazendo e que o árbitro anulou. E sim, lá estava Michael Oliver com seus assistentes de linha. Era antes do VAR, quando havia outro árbitro na linha de fundo. E essa é a verdade. O que acontece é que, bom, vocês já sabem que a verdade, se há muita narrativa contrária, a verdade acaba se perdendo. E é sempre a mesma coisa. E a verdade é essa, que o saldo de expulsões por arbitragem no século XXI, já vimos os dados. Gosto muito da composição feita pelo pessoal do futebolgate.com, a quem agradecemos há muito tempo por esse trabalho valioso. Árbitros espanhóis, Barça mais 69, Real Madrid mais 1 na Liga. Árbitros europeus, Barça mais 12, Real Madrid mais 11 na Champions. São números, e ainda assim o Barça está acima, e o Madrid jogou mais partidas, não é? E são números realmente, bom, equilibrados para dois clubes, que no final, o Madrid mais do que o Barça, claro, mas estão disputando a Champions todo ano, não é? No entanto, na Liga, vejam só, é uma aberração estatística, realmente incrível. E falando disso, justamente, isso nos dá o gancho para falar do último assunto, que é o que o Fouto conta sobre o que o CTA considera daquela ação em que, olha, finalmente vão contrariar o Barça. Foi tão obsceno e evidente que não tinha como ser diferente. Foi isso que o Fouto disse ontem, e se ele falou, então vejam como está a situação no partidaço da Copen, no debate sobre o que o CTA vai opinar em relação a esse cartão vermelho que primeiro o Busquets Ferrer deu para o Gerard Martin e depois tirou, né? Teve momentos em que o Melero Lopes, que estava muito nervoso no VAR, dizia: "O que você fez? O que você fez? Tira isso." O CTA não mudou o critério que tinha nessa situação. O CTA acha que a jogada de Gerard Martin com Almada ontem não é um lance de VAR. O CTA entende que o árbitro de campo já analisou a jogada. Certamente essa jogada será explicada no tempo de revisão da próxima terça-feira e o que vão dizer é que é um lance em que a decisão de campo se sustenta e que não entendem a intervenção do VAR nem porque Mateu Busquets Ferrer, quando foi ver, mudou sua decisão. Portanto, quando um árbitro não segue as instruções dadas pelo CTA, eu te pergunto, Ruama, o que acontece? Os dois vão para a geladeira. Então pronto, olha, deixa eu te dizer uma coisa, que claro e que bom. Então é isso, fica por aqui. Que tudo dê certo para vocês, deixem um like se gostaram deste vídeo, inscrevam-se no canal por favor, comentem, compartilhem e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau.